Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor do Paysandu, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Atlético venceu o Paysandu de virada nesta sexta-feira por 2-1 no estádio Antônio Ascioli e neste vídeo eu vou trazer para vocês a minha análise do jogo. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, venha fortalecer essa comunidade dedicada ao futebol goiano. Estamos pertinho de chegar aos 13 mil inscritos. Deixe o seu like, é uma maneira de você prestigiar o nosso trabalho. Fique à vontade para fazer o seu comentário, a gente faz questão da sua participação. E claro, se puder deixar aquele like aí para a gente também, ficamos agradecidos. Torcedor, você sabe consultar, se o seu veículo possui débitos, para verificar as dívidas do seu carro, moto ou caminhão, fique tranquilo que a Zapay é credenciada no Detran Goiás e você pode fazer isso do conforto de sua casa, pelo aplicativo ou pelo site. Basta inserir a sua placa que todos os seus débitos em aberto serão exibidos. O link para baixar o aplicativo está aqui embaixo no primeiro comentário. Aproveite para consultar gratuitamente. E se tiver alguma pendência, use o nosso cupom. O cupom é esse que aparece aí na tela, o 6220, para quitar agora mesmo com 20% de desconto nas taxas para parcelar em 10 vezes ou mais. Zapay é rápido, fácil e seguro. 2-1 para o Atlético sobre a equipe do Paysandu, resultado que decretou o rebaixamento do Paysandu para a Série C do Campeonato Brasileiro. O Papão vai disputar mais uma vez a Série C na temporada de 2026. Já o Atlético chegou aos 51 pontos e vem tendo um bom aproveitamento como mandante dentro dessa Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os principais dados do jogo. Aí está a posse de bola, o Atlético teve mais, 55-45, um jogo com muitas finalizações, 35 no total, sendo 18 do Atlético, 17 do Paysandu. O Dragão finalizou 4 vezes na direção do gol, o Paysandu 3. A precisão nos passes, o Atlético teve 84%, o Paysandu 80%, um jogo com alto índice de acerto de passes, cruzamentos 17 do Atlético, 16 do Paysandu, lançamentos 57 do Atlético, 56 do Paysandu, desarmes o Paysandu desarmou mais, 11-7 e escanteios 5 para cada equipe. Agora vamos conferir a formação que o técnico Rafael Lacerda utilizou ao longo de todo o jogo. Aí está, com Paulo Vitor no gol, Valdir Júnior na direita, ele que deu lugar ao Luizão, Adriano, Tito e Guilherme Romão, Ronald, Cauã, depois Martínez e o Danielzinho saiu para a entrada do Robert, Jean Dias, depois Ezequiel Ram, Lelê e Yuri, que foi substituído pelo Ariel. Os gols do Atlético foram marcados pelo Lelê e pelo Robert. Então o Atlético vencendo de virada, os 2 gols assinalados no segundo tempo. Vamos falar um pouco do jogo agora. O jogo até me surpreendeu positivamente, sabe? Eu achei um jogo para o que estava em jogo, que era muito pouco, o Atlético sem riscos de rebaixamento e sem possibilidade de chegar ao acesso, contra o Paysandu, que lutava para se manter vivo dentro da competição, mas que já estava na UTI há muito tempo, Então, um jogo até começou mais ou menos como eu imaginei que seria, um jogo lento, arrastado, sem oportunidades, mas conforme foi passando o tempo, e principalmente na reta final ali do primeiro tempo, o jogo ganhou em movimentação, ganhou em qualidade. O técnico Rafael Lacerda promoveu algumas mudanças no time, começou com algumas caras novas, como por exemplo o Danielzinho, jogador que não aparecia nas equipes do titular há algum tempo, hoje começou o jogo como titular e ele conseguiu. Eu acho assim que o Lacerda acertou, sabe? E penso que ele tem que fazer mais experiências como essa nesses últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas o Atlético até tinha um pouco mais de posse de bola no início, depois o Paysandu conseguiu equilibrar, mas sem que uma das equipes ofendesse a outra, criasse reais oportunidades. Quando chegamos na reta final do primeiro tempo, aí sim o jogo ganhou muito em emoção.
tivemos um pênalti a favor do Paysandu. O Garcês bateu, o Paulo Vitor pegou no rebote, o Anderson fez o gol, porém o Anderson invadiu. Então a arbitragem deu 2 toques, né? Porque se a bola entra direto, mandava repetir o pênalti. Mas como o goleiro pegou, aí ele dá lance livre indireto, e aí o Atlético se livrou dessa, né? E acabou não tomando o gol, vamos dizer assim. Porém, logo em seguida, na jogada pelo lado esquerdo do ataque do Paysandu, cruzamento, a zaga do Atlético afasta, a bola vem para a área de novo, e o Garcês, o mesmo que perdeu o pênalti, toca no canto do Paulo Vitor para fazer 1-0 para o Paysandu. E o Atlético ainda quase empatou no primeiro tempo, colocou uma bola no travessão, né, num desvio do zagueiro, a bola bateu no travessão. Então a reta final do primeiro tempo foi bastante movimentada. O Atlético veio para o segundo tempo com várias modificações, né? Entrou o Robert, entrou o Ariel, entrou o Martínez, todos eles. O Robert entrando no lugar do Danielzinho, o Martínez no lugar do Cauã e o Ariel no lugar do Yuri. Então o Atlético veio com essas modificações e também modificou a sua postura. Aí eu já vi um Atlético bem mais incisivo, jogando dentro do campo Paysandu, pressionando o adversário. O Atlético conseguiu empatar o jogo com o Lelê, pegando um rebote do goleiro, e depois virou em mais um gol bonito do Robert, né? O Robert, o artilheiro dos gols bonitos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. As mudanças do técnico Rafael Lacerda fizeram efeito, né? O Atlético jogou um segundo tempo bem melhor, conseguiu vencer com autoridade, né? E eu gostei da dignidade que o Atlético teve dentro do jogo. Sabe que o Atlético podia muito bem já abandonar o campeonato, já não fazer um jogo intenso, mas não. O segundo tempo eu vi um time querendo, eu vi um time lutando pelo resultado, tanto é que o Atlético busca o empate, continua em cima, busca a virada e, claro, sacramentou aí o rebaixamento do Paysandu, mas especialmente sacramentou mais uma vitória do Atlético dentro desse Campeonato Brasileiro da Série B. Então gostei do jogo, confesso que gostei, eu esperava um jogo bem abaixo, até pela situação das duas equipes dentro da tabela de classificação, mas não fomos o que vimos. Vimos uma reta final do primeiro tempo muito boa e um segundo tempo bom por parte do Atlético. O Paysandu já não conseguiu fazer um segundo tempo interessante, ofendeu muito pouco, vamos dizer assim, a defesa do Atlético e saiu derrotado mais uma vez. No Atlético, o Lacerda que conseguiu fazer as substituições e quem entrou bem. O Robert entrou bem, fez gol. O Ariel fez uma partida de razoável para boa. O Martínez também foi participativo. Além do Lelê ter crescido no jogo, né? Jean Dias também um pouco melhor no segundo tempo em relação ao primeiro. Então o Atlético foi ganhando força no segundo tempo, conseguiu impor-se diante da equipe do Paysandu. Uma vitória merecidíssima do Atlético pelo placar de 2-1. Mesmo não sendo um time goiano, eu lamento o rebaixamento do Paysandu. Eu sempre tem uma predileção aqui pelos clubes aqui da região centro-oeste, da região norte, né, que eles consigam bons resultados, mas o Paysandu foi muito incompetente nesta Série B, por isso foi rebaixado, né? O Paysandu tinha um orçamento interessante para a competição, mas não conseguiu transformar isso em bons jogos, não conseguiu transformar isso em bom rendimento e acabou rebaixado. Já o Atlético chegou aí a 51 pontos, está numa situação muito tranquila, ainda restam 3 jogos. Vem aí na sequência os jogos da polêmica, né? Jogo contra o Criciúma, depois na última rodada o jogo contra a Chapecoense, mas isso faz parte do futebol, né? Vamos ver como será a conduta do Atlético para a sequência da competição. Mas hoje eu gostei da postura do Atlético no segundo tempo, né? Não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo eu vi um Atlético disposto, um Atlético valente, que buscou a virada diante do Paysandu. E você, torcedor, gostou do jogo? Gostou de quem no Atlético? Quais jogadores para você desempenhou um bom futebol? Deixe aí a sua mensagem, deixe aí o seu comentário e seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62. Meu muito obrigado a todos vocês, fiquem tudo bem e até a nossa próxima oportunidade.